Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos comentar a atividade de geografia que eu pedi para vocês fazerem uma leitura da página 25 a 34, né? E falar um pouquinho desse assunto. Vamos lá. Então vocês viram aí que o assunto é a Guerra Fria, né? Então, recapitulando, Guerra Fria foi uma disputa ideológica entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Resumindo, União Soviética, na hegemonia do poder mundial. Ficou chamado de ordem bipolar, né? Então, beleza. Essa geopolítica bipolar, ela definiu todos os conflitos do mundo após a Segunda Guerra Mundial, de 47 em diante. Todos os conflitos do mundo tinham um dedo estadunidense e um dedo socialista nesses conflitos. Essas duas superpotências queriam ampliar a sua área de influência, portanto aproveitavam os conflitos entre os países e até estimulavam, fomentavam esses conflitos internos para que eles pudessem ter a hegemonia, fornecendo equipamentos, armas, inclusive até treinamentos. Inclusive os Estados Unidos falam muito do terrorismo asiático lá, de Osama Bin Laden, que morreu já, né? E tantos outros do Estado Islâmico, tantos outros grupos terroristas, mas nesse período os Estados Unidos treinou e armou esses grupos de guerrilheiros para que barrasse o avanço socialista nas suas áreas de controle e influência dos estados, que eram áreas de controle e influência estadunidense, né? Olha só como funciona, criou uma cobra, né? Bem, beleza. Então, de 47 a 89, enquanto durou a Guerra Fria, os conflitos mundiais estavam todos centralizados na bipolaridade do mundo, capitalista e socialista. A Guerra da Coreia foi o primeiro, e houve a divisão da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. A Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos se envolveu, que foi um conflito também ligado nessa geopolítica de controle. Mas os Estados Unidos perdeu a guerra. Muitos autores falam que os Estados Unidos não perdeu a guerra do Vietnã. Só que a comoção social estadunidense foi muito grande pela guerra, porque muitos morriam, voltavam aleijados, né? E o gasto com a guerra superou a expectativa. Os Estados Unidos ganhou a guerra, mas logo se retirou, não mantendo a conquista. E depois a parte socialista, o bloco socialista, invade e retoma toda a Vietnã. No livro nosso de geografia fala que os Estados Unidos perdeu a guerra. Mas há alguns autores que tentam definir essa noção de que ele não perdeu, só que ele não manteve a conquista, né? Por conta da Comissão Social, logo se retirou das tropas. A gente pode ver algo realmente parecido, por exemplo, no Iraque, os Estados Unidos, depois da conquista, da Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, depois da conquista do Iraque, ele ficou muito tempo no Iraque e foi retirando gradativamente as tropas. Não foi assim no Vietnã, foi quase uma invasão, uma retirada total, né? Pode ter uma noção certa, né? Esses que defendem essa vitória estadunidense, mas não a manutenção da conquista, né? Mas no caso da América Latina, os Estados Unidos passavam a apoiar na nossa América Latina, né? México para baixo. O Brasil começava, os Estados Unidos apoiavam os governos que estavam aliados à sua política, e aqueles que não estavam aliados à sua política, eles faziam de tudo para depor esses governos, né? No Brasil, de 54, Jânio Goulart, chamado de Jango, ele não se alinhava à política estadunidense. Ele tinha uma política bem diferente, uma política nacionalista, que não está de acordo com a proposta estadunidense. E porque desenvolvia questões, né? Era uma questão de criar a indústria de base do país, fazer reformas trabalhistas, reformas sociais, que não era interesse americano. O Jango, ou Jânio Goulart, né, chamado de Jango, ele foi deposto. As elites brasileiras, juntamente com os militares de alta patente aí, depuseram o Jango, acusando de que ele estava entregando, né, uma proposta seria essa, o país para o socialismo. Ele estava se aproximando muito da corrente socialista, da China e outros países socialistas aí. E antes que o Brasil se tornasse socialista, né, as elites nacionais falam que o Brasil perderia muito,
né? Decretam não, né? Fazem um golpe militar depondo Jango. Assume a ditadura, que vai de 64 a 85 no nosso país. Repressão, violência e censura era o que mais acontecia nesse momento. Tudo que fosse contrário aos ideais do governo militar, desse governo autoritário, era colocado de lado, podendo inclusive até ter expulsões de brasileiros do país, né? Extradições, chamado juridicamente esse termo, prisões arbitrárias. O que é isso, prisões arbitrárias? A autoridade policial prende e não comunica ao juiz. Na verdade, a figura de juiz, o exercício da profissão de advogado, nesse momento, num país que era autoritário assim, nem tinha razão de ter, né? Tinha para mostrar, como a gente fala, é para inglês ver, né? Mas, de fato, o governo fazia e desfazia ao seu bel prazer. Então as pessoas eram presas, as pessoas não tinham direito à defesa, eram às vezes forçadas a uma confissão com base de tortura, né? O chamado pau de arara, né? Levava o pau de arara e descia, né? A surra, torturas, né? Afogamento e tantas outras coisas. E as pessoas às vezes confessavam somente para acabar com aquele momento de tortura e eram punidos, presos, né? E muitos morriam também, né? Aí houve conflitos também no país, guerrilheiros, a mais importante foi a de Araguaia, mas em várias regiões do país. Aqui porque é próximo da gente, teve uma grande grupo guerrilheiro em Xambioá, que é norte de Goiás. Naquela época Goiás não havia o estado Tocantins, né? Hoje é Tocantins. Na cidade de Xambioá, onde matou-se muito ali, inclusive muitos guerrilheiros, né? Tanto guerrilheiros como soldados brasileiros. Os guerrilheiros eram enterrados em valas comuns, né? sem identificação, sem nada. Bem, mas no caso do socialista também teve conflitos demais. O conflito por conta de garantir sua hegemonia socialista, né? A União Soviética, muito. Principalmente iniciando na Revolução Húngara de 56. Mas também em problemas nos países que foram constituídos após a Segunda Guerra Mundial, que foi o país chamado Tchecoslováquia, não existe mais, foi dividido. E em 68 foi a chamada Primavera de Praga, né? Onde começou a haver revoltas populares, que a população não contentando com a autoridade socialista, né? Do bloco socialista. Falando um pouquinho sobre os alemães. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi desarmada e dividida em duas áreas de influência, capitalista e socialista, né? Mas a gente pode dizer que foram em 4 zonas, né? Ou seja, uma socialista, agora do lado capitalista, uma liderada pelos Estados Unidos, outra liderada pela França e outra liderada pela Inglaterra. Então seriam 4 zonas. O importante é que não só a Alemanha, mas a própria cidade de Berlim também foi dividida em 4 zonas, né? Em 49 foi criado aí países. Houve a divisão, a ONU aceitou a criação de países e o primeiro a criar foi a República Federal da Alemanha, que é do bloco capitalista, RFA. Logo depois, a parte socialista também fez a criação de um novo país, República Democrática Alemã, RDA. Então, a República Federal da Alemanha, capitalista, República Democrática Alemã, socialista. No caso do socialismo, o nome democrático era só nome, né? O governo era totalmente autoritário, socialista, totalmente autoritário, e essas pessoas começavam a fugir dessa parte socialista da Alemanha. De Berlim, saem do bloco socialista para o bloco capitalista. E o governo socialista começou a tentar frear essa fuga, porque profissionais qualificados, médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados, pessoas qualificadas fugiam da Alemanha. Isso, da Alemanha socialista, isso é um problema muito grande para um país, né? Demora-se muito qualificar um profissional e depois eu não tenho mais esse profissional. Então o que eles fizeram? Para barrar isso, construíram cercas, vigiaram as pessoas, mas nada adiantava. E ergueram um muro na cidade de Berlim. E o muro de Berlim foi o símbolo concreto, visível da Guerra Fria, né? Bem, a Guerra Fria a gente falou que foi uma iminência de guerra,
Não houve guerra entre as duas superpotências naquela época, eram superpotências que dominavam a energia nuclear. Mas teve um período que passou perto, né? Foi a chamada crise dos mísseis, em 62 em Cuba. O que foi essa aqui, crise dos mísseis? A Cuba aderiu ao socialismo e a União Soviética começou a construir uma base de mísseis em Cuba, que Cuba, a distância com os Estados Unidos é uns 150 quilômetros por mar, né? Então, a Cuba foi invadida um ano antes, em 1961, por refugiados que estavam do lado dos americanos, na Baía dos Porcos. Bem, o que é Baía? Baía é quando o mar entra na parte do continente, ou no caso ali da ilha, formando uma área propícia a portos, por exemplo, a ancoradouros, por exemplo. Então, a invasão começou por aí, que foi debelada pelos socialistas de Cuba, né? Então, em 62, os russos, junto com os socialistas, melhor dizendo, junto com os cubanos, começaram a instalar mísseis. Aí, o presidente Kennedy, nessa época americano, né, estadunidense, fez um bloqueio total da ilha e foi 13 dias de acordos com os governantes socialistas, Nikita Khrushchev, foi um período maior período tenso que houve no conflito, nesse iminência desse conflito, né, deixando de ser uma guerra fria para ser uma guerra quente, né, uma brincadeira com a palavra. Mas aí eles entraram em acordo, a parte socialista, né, aboliu a construção dessa base de mísseis, mas os Estados Unidos também teria que fazer algumas ações para que o acordo vingasse, né? Primeiro não invadir Cuba, né, o primeiro de todos, e depois também tirar sua base de mísseis que estava na Turquia. Olha só, a base americana na Turquia apontava mísseis para a Rússia, né, que era o centro do poder socialista. E, portanto, os russos, né, socialistas russos, quiseram fazer uma base militar em Cuba, distante 150 quilômetros da fronteira com os americanos, né? Então, por isso foi um conflito bastante sério, né, mas acabou no acordo entre eles. Bem, o final da Segunda Guerra Mundial foi um período de descolonização, tanto africana como asiática. Esses países europeus, né, como a gente colocou em aula passada, eles criaram fronteiras arbitrárias, distribuindo o país, criando o país, distribuindo as fronteiras terrestres ao prazer deles, não colocando melhor na mesma região povos até tradicionalmente rivais, grupos étnicos diferentes, até religiosos e linguísticos diferentes. Isso criou conflitos. Após a Segunda Guerra Mundial, aproveitando o enfraquecimento das potências europeias, que estavam todas destruídas, esses países começaram a tentar tirar, né, essa influência europeia, do imperialismo europeu, mas aí começou a gerar uma série de conflitos. O processo de descolonização aconteceu, africano e asiático, mas logo depois que não temos mais o imperialismo europeu, começou a haver disputa de poder dentro desses países, que configura até mesmo hoje essa disputa, principalmente na África, não só na África, né? Por quê? Porque colocaram na mesma região, aquelas fronteiras artificiais mantiveram, não voltaram ao que era no passado. E a disputa de poder de grupos rivais convivendo numa mesma base geográfica. O importante é que a ONU, em 1946, colocou uma carta da ONU, onde falava a igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, não coincidindo com a proposta da ONU, o colonialismo, né? E os Estados Unidos e a Rússia apoiavam a descolonização africana e asiática. Interessante, apoiavam, porque quando a gente fala num panorama internacional, num cenário internacional, a gente tem que ver que sempre é questão de interesses. Por que eles tinham interesse na descolonização? Para ter áreas de controle de influência capitalista e socialista, né? Por isso eles ampliavam a sua área de influência ao ter a descolonização
europeia na África e na Ásia. Né? Bom, a luta anticolonial ela toma um sentido importante com Indira Gandhi, Mahatma Gandhi, melhor dizendo, Indira, filha, né? A Mahatma Gandhi na Índia. A Índia estava com controle colonial por parte dos ingleses. E o Mahatma Gandhi, ele sempre cai em questões, isso a propósito do Mahatma Gandhi, a chamada desobediência civil e a resistência pacífica. O que era isso? Era não aceitar as leis do estrangeiro, no caso o inglês, boicotar a compra de produtos ingleses, comprar só produtos legitimamente criados por indianos, até o estilo de roupa e qualquer outra coisa que favorecesse a cultura indiana e desmerecesse a cultura estrangeira, no caso aí do Reino Unido. E não pagar os impostos considerados abusivos que eram colocados pela coroa inglesa. Isso foi chamado de desobediência civil ou resistência pacífica. É claro que não havia só isso, né? Havia grandes grupos radicais hinduístas e muçulmanos na Índia. A Índia tem é um país com convive ali uma infinidade de religiões, em grande número hindus, né? E depois muçulmanos. Eles tinham grupos de guerrilheiros que provocavam atentados, né? Mas a proposta de Mahatma Gandhi era essa, resistência pacífica e desobediência civil. E isso começa em 1910, somente em 1947 que a Inglaterra cede a independência indiana. Né? Então durou muito tempo, um grande período de perseguição, de prisão, de arbitrariedades. Bem, os estados africanos, os estados que compõem o continente africano e asiático, eles se reuniram no que ficou chamado de pan-africanismo e pan-arabismo. Africanismo, África, arabismo, os países aí compõem a cultura árabe. Né? Qual que era a proposta? Pan, a expressão pan é tudo, né? Tudo para a África ou tudo para os países árabes. Era uma política de não alinhamento aos imperialismos estrangeiros, ou seja, não ficar nem do lado dos Estados Unidos nem do lado da União Soviética. A Conferência de Bandung, na Indonésia, teve essa proposta, fazer com que o não alinhamento acontecesse. A ideia era fazer com que esses países tivessem uma neutralidade, um não alinhamento à bipolaridade do mundo e uma participação mais ativa desses países no cenário internacional. E fomentando, entre eles, a luta anticolonialista. O fato é que eles não conseguiram romper definitivamente, né, absolutamente, com a hegemonia estadunidense e socialista, né, soviética. Mas foi uma proposta interessante. O fato é que essa reunião na Conferência de Bandung, na Indonésia, ficou chamado de país do terceiro mundo, do não alinhamento. Mas, ultimamente, esse termo terceiro mundo foi utilizado para todos os países de capitalistas de menor economias menores, né? A gente quase não usa mais terceiro mundo. Primeiro mundo, então, seria capitalistas, industrializados, Estados Unidos, por exemplo. Primeiro mundo, segundo mundo seria países de economia planificada, são chamados países socialistas. E o terceiro mundo, capitalistas com atraso econômico, né? Hoje a gente fala país em desenvolvimento ou país emergente, quase não utiliza a palavra terceiro mundo. Né? Bem, como aconteceu o fim dessa ordem bipolar? A partir de 1970, os modelos econômicos, tanto capitalista como socialista, começaram a entrar em crise. No lado capitalista, foi os crescentes déficits orçamentários da balança comercial. O que é isso? Déficit orçamentário. O que eu ganho e o que eu pago, por exemplo. Eu gasto mais do que eu recebo, do que eu arrecado. Isso cria um déficit, começa a haver um saldo negativo. Eu gasto mais, o Estado gasta mais com o que ele arrecada. E a déficit da balança comercial. Os países, por exemplo, Alemanha, China, Japão e alguns outros começaram a desenvolver uma economia mais sólida e disputar a hegemonia no mercado internacional. Então, os Estados Unidos passou a importar mais do que exportar. Importar é trazer para o seu país, exportar é vender para outro.
E isso cria um déficit de balança comercial. Balança é como se fosse uma gangorra. Exportação e importação. A importação passa a ser mais. A importação passa a ser mais. Então vai gerando um déficit, ou seja, eu estou enviando dinheiro para fora importar. Quando eu exporto, eu mando meu produto para outro país, eu estou recebendo dinheiro de fora. Entenderam isso? Então cria um déficit. E isso foi uma crise muito grande nos países capitalistas, em especial, é claro, Estados Unidos. A economia americana é uma economia bem assim, volátil. Volátil não, uma economia que sabe se adaptar, né? Logo quando eles perceberam isso, tiraram aquela padronização dólar-ouro, que foi na conferência de Bretton Woods que a gente viu na aula passada. E houve uma desvalorização da moeda americana. Em vista do iene, em vista do marco alemão, o iene japonês, né? E o que isso foi importante? Porque quando eu desvalorizo a minha moeda, é o que a China faz ainda hoje, ela desvaloriza a moeda, fica mais fácil o seu produto entrar em qualquer outro país. Porque fica mais barato para eles comprarem lá. Por exemplo, Estados Unidos, então, tirou a padronização dólar-ouro, a moeda desvalorizou e a moeda dos países estrangeiros mais ricos, como em grande desenvolvimento, como a Alemanha, como a China, como o Japão, valorizaram muito. Então, para mim, os Estados Unidos comprar o produto ficava caro. Então, começou a desenvolver mais o mercado do seu país. Beleza? E eles comprar o produto americano ficava mais barato. Então, foi um caminho que eles fizeram. E outra questão, é claro que os Estados Unidos em crise abalou a economia de todos os países, né? Como as crises de 1929, a quebra da Bolsa de Valores abalou a economia, por exemplo, do país, do Brasil. Foi o café aqui, o problema do café. A crise de 2008, né, da imobiliária dos Estados Unidos abalou o Brasil também e tantos outros, né? Não tem como, as economias atreladas atrapalham. Teve também o choque do petróleo em 73, ou seja, aumento considerável do preço dos barril de petróleo. Toda a economia do mundo gerada nessa fonte de energia. Então, foi uma grande crise. O importante é que os Estados Unidos, né, soube adaptar isso. Por exemplo, o que era tecnologia militar começou a colocar para o civil. Internet, o Teflon, o GPS, foi passado para o civil, para o mercado, né, consumidor. E, portanto, ele absorveu essas inovações muito rápido. Por exemplo, micro-ondas, né? A gente viu em filme americano, micro-ondas aqui no Brasil, telefone celular aqui no Brasil, né, demorou muito a acontecer, mas lá isso fomentou, desenvolveu bastante a economia, girou bastante a economia. A economia capitalista assim, é movimento, né? Só que do lado socialista não aconteceu, por isso quebrou, né, a União Soviética. O esgotamento do modelo econômico da União Soviética foi muito sério. Eles tinham uma tecnologia muito de ponta para a indústria de básica, siderurgia, metalurgia, armas, uma corrida aeroespacial, né, uma tecnologia muito grande. Mas essas tecnologias não estavam aplicadas, por exemplo, para outros setores da sociedade. Por exemplo, os consumidores, os bens de consumo, comprar uma geladeira, comprar um fogão, por exemplo. Então, essa geladeira, fogão, nesse exemplo que eu dei, eram atrasados, faltava peça, não havia, inclusive máquinas agrícolas, era mesmo há tantos anos atrás, tecnologia totalmente atrasada, e quando você comprava ainda chegava estragado, a pessoa não encontrava a peça, tinha que ela própria fazer a peça e consertar do seu trator, por exemplo. Então não atendeu as necessidades da população, e a população crescendo, e a produção não acompanhando. Por quê? Produção defasada. Em vez de você incentivar a produção, eles incentivavam a corrida militar, armamentista. E isso chegou um momento que entrou em colapso, né? A economia, e outra questão que é muito importante vocês entenderem, a economia estatal e planificada. O que é isso? Elaborada pelo Estado, para todos os países que compunham a União Soviética, mais de 15 repúblicas, e era planificado, ou seja, um plano de 5 anos. O governo estipulava o que uma área ia produzir a cada 5 anos. Depois ele mudava, podendo mudar ou não, né? Então, se uma área, essa vai produzir soja, essa aqui vai comprar a soja para industrializar. Estou dando um exemplo bem básico, né? Bem didático.
Agora, se em outra região produzisse soja e fosse mais perto, eu não poderia mudar, comprar a soja dessa outra região. Eu tinha que ser comprar dessa porque o plano foi traçado. Então, isso um exemplo básico, mas que emperrava a economia da União Soviética. Né? Às vezes se descobria uma jazida de ferro muito mais próxima e de melhor qualidade, mas não podia extrair. Eu tinha que extrair daquela que o plano durante 5 anos foi feito. Então, era um governo engessado, um governo hierárquico, um governo autoritário. Bem, esse plano, esse modelo econômico vai começar a ruir. Mikhail Gorbachev foi o líder da União Soviética durante um tempo, né? Ele vai tentar fazer reformas para estruturar o modelo econômico, chamado de Perestroika e Glasnost. Perestroika era reestruturação do modelo econômico e Glasnost era transparência, ou seja, um governo totalmente autoritário, né? Para a população aceitar essas mudanças, tinha que ter uma certa abertura, publicidade dos seus fatos. Só que não foi muito... Bem, tentou as reformas, mas elas não foram a contento. E a política socialista vai ruir, o modelo socialista vai ruir. Antes disso, os Estados Unidos e a União Soviética fazem planos de desarmamento nuclear, né? Não vamos gastar mais dinheiro com tantas armas, vamos fazer para a sociedade, porque foi esse o motivo da crise. Mas em 9 de novembro de 89, a queda do Muro de Berlim, que representou a queda, a ruína do mundo socialista. Né? A Alemanha foi reunificada e, de fato, em 1991, o fim da União Soviética. Alguns países, para ter uma importância no cenário mundial, internacional, uniram em uma nova grupo chamado Comunidade dos Estados Independentes. No início, 15 repúblicas, hoje não tem menos do que 9. Muitas foram saindo por conta de que não havia algo muito definido e depois hegemonia russa sobre o bloco. Quando havia o regime socialista, os russos, né, controlavam de uma forma que nenhum outro país, outra república, poderia ascender a altos escalões. Ele tinha que ser só russo. O idioma russo era colocado para todos, para todas as